Olá, pessoal. Iniciando então a nossa disciplina aí de metodologia do ensino da geografia, eu lancei algumas questões aí para a gente compreender as correntes do pensamento geográfico. Então eu coloquei lá: por que ensinar geografia? Como ensinar geografia? O que ensinar em geografia? Que recursos didáticos mais adequados para esse ensino? Como podemos estabelecer relações com as demais disciplinas do currículo? Essas perguntas, esses questionamentos, permearão aí as nossas aulas, então, no decorrer do ano, tá bom? Vamos começar, então, definindo o que é geografia, né? Geo, terra, mais grafia, descrição. Descrição da terra, então, coloquei ali uma definição para vocês. É a ciência que estuda o conjunto de fenômenos naturais e humanos, os quais são presentes na superfície da Terra, considerada sua distribuição e relações recíprocas. Ou seja, ciência que estuda o conjunto lá dos fenômenos naturais e humanos. Em suma, pessoal, o que a gente pode definir então? É a ciência que estuda a relação intrínseca lá, ali a relação recíproca entre o homem e a natureza, tá? Coloquei lá no próximo slide quando tudo começou. O homem, desde os tempos mais remotos, esteve vinculado à natureza. Gente, então assim, as necessidades, né, humanas geraram o quê? Geraram um pensar geográfico sobre o espaço. Pensem lá, tem um programa que passa na Band que é Largados e Pelados. Não sei se alguém já assistiu, mas se não assistiu, é bem bacana. Cada episódio ficam duas pessoas que nunca se conheceram na vida, mas a ênfase do programa é o quê? Essas duas pessoas, elas são largadas e peladas em uma ilha ou em um local selvagem ali, em um selvagem, em um local natural ali, tá? E essas pessoas, elas têm que se virar em 2 semanas, se eu não me engano, nesse local. Então pensem comigo, imagina você. Você chega em um local que você não conhece, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai olhar, você vai estudar, você vai analisar esse local, né? Vai verificar ali se tem alguma coisa de comer, vai verificar se tem alguma coisa para você proteger seu corpo da natureza, enfim, né? E então, pessoal, os primeiros saberes aí sobre o solo, sobre o clima, sobre o relevo, sobre a hidrografia, se deu justamente desse modo. Então, o homem, ele precisou ali estudar a natureza, estudar o solo, para ele poder sobreviver, na verdade. Então, assim, a questão do conhecimento geográfico, ela se deu mediante uma necessidade humana. Necessidade humana do quê? De sobrevivência. Então, assim, o ser humano com certeza já passou muita fome, já passou muito frio, né? Muitos seres humanos aí morreram no início, porque eles não sabiam, por exemplo, até quanto eles poderiam aguentar a temperatura de determinados lugares. Muitos seres humanos morreram, passaram mal comendo determinadas plantas, porque não sabiam se aquilo era adequado para sua alimentação ou não, tá? E com o passar do tempo, então, o ser humano evoluiu o quê? Evoluiu no seu pensar. Conforme evoluiu ali no seu pensar, evoluiu também no quê? Evoluiu no seu trabalho, na sua técnica. Aperfeiçoou, né? Aperfeiçoou cada vez mais a técnica. E conforme ele aperfeiçoava a técnica, o que acontecia? Ele modificava suas relações com a natureza. Só pulando um pouquinho os slides lá, tem uma imagem que mostra muito bem isso. A primeira imagem é o homem, né, o macaco, e daí tem uma árvore bem grande. Na segunda imagem, a árvore já vai ficando menor. Na terceira, bem menor. Na quarta, praticamente inexiste. Por quê? A partir do momento que o homem vai dominando ali técnicas, ele passa a não ser apenas subordinado, submisso à natureza. Ele passa o quê?
ele passa a agir nessa natureza, né? Só que voltando, então, no primeiro slide já coloquei sobre o homem e o trabalho, né? Que começa, então, a modificar a natureza. Só que esse pensar humano sobre o espaço, como eu falei, ele veio dessas necessidades humanas. Como viver, nós temos lá a moradia, tá? E o ser humano, ele viu que ele precisava de um lugar para se proteger, né? Dos intempéries aí da natureza. Verificou também o quê? Que ele precisava de uma vestimenta para se proteger aí sobre o clima. E a alimentação. Bom, precisava se alimentar. Então, passou lá em um período em que ele começou a cultivar. E para ele cultivar, o que ele precisava? Ele precisava de conhecimento do solo, de conhecimento do clima, assim como da vestimenta também. Precisava de um conhecimento do clima, certo? E sobre o relevo, sobre sua hidrografia. Nossa, hidrografia, tá? Então, os primeiros pensares, né, os primeiros pensar aí do ser humano sobre o espaço, ele se deu nesse contexto, um contexto de sobrevivência humana, necessidade ali humana, tá? E daí eu coloquei para vocês lá na próxima que a natureza vai perdendo espaço conforme o ser humano vai aprimorando ali as suas técnicas de trabalho, suas ferramentas, na verdade, né? Porque o que é trabalho, gente? É uma ação humana sobre a natureza, né? A fim de produzir objetos ou então de como necessidade mesmo de sobrevivência, de produzir algum resultado ali, tá? E o espaço geográfico, ele é fruto, então, ele sofre interferência, na verdade, né? Ele se transforma conforme essa ação humana, conforme o trabalho do ser humano, tá? E quanto mais desenvolvimento técnico, maior a ação direta do homem. Quanto menor o desenvolvimento técnico, menor sua ação sobre a natureza. Ou seja, o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento das técnicas ali de trabalho, de produção, possibilitam que uma ação humana cada vez maior sobre a natureza, tá? Tempos modernos e a geografia. Vamos lá. A gente tem então um movimento lá, que é um movimento filosófico, né, pessoal, que é o iluminismo, né? Só que antes de falar do movimento iluminista, vamos falar então dessa geografia ainda na antiguidade, tá bom? Por quê? Porque como eu falei para vocês ali, quando a gente tem lá a questão da moradia, necessita o quê? Necessita que o ser humano tenha um conhecimento de território, né? Então ele busca desmarear um espaço, ou seja, um mapeamento desse espaço, né? Ele busca, ele requer o quê? Uma delimitação desse espaço, ele requer conhecer essas características. Até porque na antiguidade, o que a gente tem? A gente tinha muitos povos de fora vindo conhecer o território ali, né? Então, opa, o que é meu, o que não é? Então, eu preciso, então, desse conhecimento do espaço. E a gente também teve ali o desenvolvimento agrícola, ou seja, a gente tinha ali uma produção, certo? Só que para haver essa produção, precisava do quê? De um conhecimento do solo, um conhecimento do clima, precisava sistematizar esses conhecimentos. E as movimentações, como eu falei para vocês, eram muito grandes. Ou seja, o pessoal, o ser humano, buscava um território, um local ali, que era melhor para a sua sobrevivência. Então, havia o que? Uma necessidade ali de realizar descrições sobre o melhor solo, o melhor local para viver, tá? E a gente também tinha ali o que? Uma época de conflito. Bom, se eu conhecer o território, eu vou conseguir estabelecer melhores estratégias ali do que para eu ganhar a guerra, para eu ganhar o conflito, tá? Então o saber geográfico ele sempre foi motivado pelas necessidades dos povos. Agora, sim, sobre a geografia nos tempos modernos. A gente sabe lá que a gente teve ali
o que? Um novo mundo, uma nova configuração de mundo com o iluminismo. Por quê? Porque eles buscavam a racionalidade do pensamento humano, né? Então, é um pensamento burguês, na verdade, que preza ali pela racionalização, pela liberdade, pelo desenvolvimento social e econômico. E para isso, eles pregavam o quê? O conhecimento de novos espaços, de novos continentes, explorar novos continentes. Até porque eu vou produzir mais, vou explorar mais a natureza, certo? Então a gente tem ali uma reorganização do espaço e uma necessidade da ciência geográfica muito grande, tá? Para a gente poder então explorar esses novos espaços. Eu coloquei ali alguma coisa para vocês, tá? Sobre o iluminismo, a questão da revolução científica, a questão da produção concentrada de bens para troca, para expansão comercial, para a circulação crescente de mercadorias e para o adensamento populacional. Gente, é só vocês pensarem. Se eu quero ter ali uma expansão comercial, eu preciso o quê? Estabelecer rotas, preciso de conhecimentos geográficos. Uma crescente circulação de mercadorias, também preciso, né, ter o conhecimento geográfico ali, tá? E o desenvolvimento científico, então, ele esteve sempre voltado ali, né, baseou-se em comércio, viagem, as grandes navegações. A gente teve aí grandes descobertas científicas, a gente teve um adensamento urbano muito grande, tá? A produção em larga escala, as máquinas devido a Revolução Industrial. Então a gente tem um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande e a geografia fornecendo as bases, então, para esse desenvolvimento científico e tecnológico, tá bom? Eu coloquei ali uma reflexão para vocês, tá? Uma pessoa pergunta: o que vemos pela frente? A outra pessoa: interesses econômicos, dinastia, dominação, recursos naturais, tesouros, mercado, expansão, acúmulo. A outra pessoa: eu vejo pessoas. E a outra pessoa, né, que já pensa pelo lado econômico ali o lado capitalista, não são pessoas. Ou seja, a gente tinha lá uma época de expansão, né? Expansão comercial, expansão financeira, na verdade, desenvolvimento financeiro. E será que realmente o que se preocupava era com as pessoas? É óbvio que não, né? Então, gente, a gente tem ali alguns movimentos de renovação da geografia, tá? Então, a institucionalização da geografia, ou seja, a geografia enquanto ciência, tá? Enquanto saber científico sistematizado, ela foi fruto de um processo lento, não ocorreu de um dia para outro, tá? Foi de acordo com o desenvolvimento material das sociedades. Então a gente tem aí dois representantes, né, do nascimento da ciência moderna, ou seja, da geografia moderna, que é Humboldt e Ritter, que inclusive eu vou querer que vocês façam depois uma pesquisa sobre o que eles pensam sobre a geografia, tá? E daí a gente tem aí os movimentos de renovação da geografia, que é um rompimento com a geografia tradicional, tá? Então, a gente tem ali a busca de novos caminhos, novas discussões para a geografia, tá? Novas propostas para essa ciência, tá? A gente tem, então, movimentos ali que deram origem à geografia quântica, crítica da percepção. A gente tem ali Hetzel, né, que é Friedrich Hetzel, e Paul Vital Delabotte, que daí Hetzel vai falar sobre o homem como produto do meio, tá? Então, o homem ele é moldado pelo meio, e a geografia sofre influência dessa concepção. E depois a gente tem lá a geografia também de Vital, que fala sobre uma geografia neutra, tá? Então, ele vai falar sobre uma geografia que tenta explicar a desigual distribuição dos homens no continente, no território, tá? E vamos mais para frente, então, sobre a institucionalização da geografia no Brasil, que vai ocorrer em 1930, que é pela USP, uma das, né, na verdade, a faculdade mais antiga aqui do país, que vai
criar então o curso aí de geografia. Em 1930 também é criado o IBGE, que vai fomentar muito essa questão geográfica no país, tá? E então, finalizando aqui, nós vamos falar sobre as categorias da geografia, né? Que são as categorias, né, do espaço geográfico, paisagem, lugar e território, tá? Espaço geográfico, então, definido como um conjunto indissolúvel, resultado de fenômenos naturais e ações humanas. Então surgem alguns questionamentos aí, isso é novo, isso é velho, isso é atual, isso é natural, isso é artificial. Ou seja, isso está aqui desde quando? Né? Isso sofreu influência do ser humano? Não sofreu. Essas perguntas, inclusive, podem permear o estudo geográfico desde o primeiro ano do ensino fundamental. Ou seja, vocês podem pedir para que as crianças analisem ali a sua rua ou um parque. Isso é novo? Isso é velho? Isso é atual? Né? Isso é natural ou foi modificado pelo ser humano? Paisagem. Paisagem é o arranjo especial que nossa percepção distingue. Ou seja, é aquilo que é mais voltado à questão da percepção nossa. Ou seja, paisagem lá tem tipos de cheiros, tipos de sons, tipos de cores, tipos de texturas. O que essa paisagem proporciona em mim, né? O que essa paisagem provoca aí nos meus sentidos. Lugar é uma coisa um pouco mais peculiar, é uma coisa muito mais dizemos que é onde que a gente vive, tá? Ó, é a porção ou parte do espaço onde vivemos. É onde se desenvolve nossa existência real, ou seja, é o nosso cotidiano ali, tá? Daí Carlos coloca que é a porção do espaço apropriável para a vida. Ou seja, o bairro, a praça, a rua. E território, então, a gente vai falar então de delimitação, tá? A gente não vai falar somente de uma delimitação física, mas a gente vai falar de algumas questões que caracterizam então esse território, que delimitam esse território, como a política, a cultura, tá? A economia e, como eu falei, o aspecto natural, né? Que é o que acaba delimitando muitas vezes o território também, tá? Pessoal, é isso. Nós vamos falar ainda sobre a geografia nos PCN na próxima aula, porque na próxima aula eu tinha falado que eu ia falar sobre a geografia no ensino fundamental, né? Mas a gente vai falar então sobre a geografia nos documentos oficiais, que são os PCN. Por quê? Porque vai complementar então essa história da geografia que a gente está pesquisando, que a gente está discutindo hoje, tá bom?